O vento uivava com fúria implacável nas rochas escarpadas que cercavam o farol da Ponta do Corvo, localizado no extremo norte da costa, a dezenas de quilômetros da vila de pescadores. Mais próxima, o farol era uma sentinela solitária contra a fúria do oceano. Foi para este lugar, isolado, que Mateus Silveira, aos 35 anos, havia se voluntariado como faroleiro. 3 meses atrás, a vida de Mateus desmoronara por completo. A pequena livraria que administrava na cidade foi à falência. Seu casamento de 7 anos chegou ao fim. E o apartamento que chamava de lar tornou-se apenas uma lembrança amarga. Quando viu o anúncio para a vaga de faroleiro na Autoridade Marítima Nacional, ele não hesitou. Era a chance perfeita para escapar, para se isolar do mundo que parecia conspirar contra ele. 6 meses de isolamento completo, havia dito o oficial da Autoridade Marítima durante a entrevista. Apenas você, o farol e o oceano. Tem certeza de que consegue lidar com isso, senhor Silveira? Mateus havia sentido com confiança. O isolamento não o assustava, pelo contrário, parecia-lhe uma bênção. Muitos não aguentam mais de algumas semanas, continuou o oficial, observando com olhos experientes que já haviam visto muitos homens fortes sucumbirem à solidão. O isolamento mexe com a cabeça, faz você ver e ouvir coisas. Será um alívio, respondeu Mateus, não ter que ver ou ouvir ninguém por um tempo. O oficial apenas sorriu, um sorriso que agora, olhando pela janela da pequena sala circular no topo do farol enquanto a tempestade rugia lá fora, Mateus percebia ter sido carregado de compreensão e talvez até de pena. As primeiras semanas no farol haviam sido tranquilas, até mesmo revigorantes. Mateus estabeleceu uma rotina. Acordava ao amanhecer, verificava os equipamentos do farol, fazia anotações meticulosas no diário de bordo e passava o resto do dia lendo os livros que trouxera, consigo ou observando as gaivotas que ocasionalmente pousavam nas rochas abaixo. Ao entardecer, acendia a luz do farol e assistia ao espetáculo do sol mergulhando no horizonte. Infinito. Era uma vida simples, mas que começava a trazer paz ao seu coração ferido. Foi na 30ª noite que tudo mudou. Mateus acordou sobressaltado, o coração martelando contra as costelas. Um barulho o havia despertado, um som que não pertencia ao repertório usual da tempestade. Parecia um choro, não, mais como um lamento, vindo de algum lugar abaixo dele, das escadas em espiral que levavam à base do farol. Está ficando paranoico, Mateus, murmurou para si mesmo, tentando acalmar a respiração. Acelerada. É apenas o vento. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, uma parte dele sabia que não era verdade. O som tinha uma qualidade diferente, algo humano, algo desesperado. Mateus acendeu a lanterna que mantinha ao lado da cama e avançou cautelosamente para a porta do pequeno quarto. O lamento havia cessado, mas agora ele podia ouvir outro som. Passos lentos arrastados subindo a escada metálica em espiral. O medo gelou seu sangue. Não havia ninguém mais no farol. Ninguém deveria estar ali. Especialmente não em uma noite de tempestade como aquela, quando nem mesmo o barco de suprimento se arriscaria a fazer a travessia. Quem está aí? Chamou, sua voz traindo o pavor que sentia. Nenhuma resposta, apenas contínuo arrastar de passos cada vez mais próximos. Naquela noite, Mateus não dormiu mais. Trancou-se em seu quarto, a lanterna firme em suas mãos trêmulas, os olhos fixos na porta, esperando por algo que nunca chegou. Quando o sol finalmente nasceu, ele reuniu toda a sua coragem e inspecionou o farol de cima a baixo. Não havia ninguém, nem sinal de que alguém estivesse ali além dele. Foi apenas um pesadelo, concluiu, sentindo-se um tolo por ter se assustado tanto. O isolamento está começando a me afetar. Mas na noite seguinte, os sons voltaram. E na próxima também. Às vezes eram apenas os passos, outras vezes o lamento, e em algumas noites particularmente horríveis, Mateus podia jurar que ouviu uma voz chamando seu nome, sussurrando palavras que ele não conseguia entender. As noites se tornaram um tormento. Mateus, antes tão feliz por estar sozinho, agora temia escuridão.
Dormia apenas quando seu corpo não aguentava mais, e mesmo assim por períodos curtos e agitados. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e suas mãos estavam em constante tremor. No diário de bordo, suas anotações, antes organizadas e detalhadas, tornaram-se erráticas e confusas. "Estou perdendo a sanidade", escreveu ele em uma madrugada particularmente difícil. "Há algo neste farol, algo que não me quer aqui." Ele considerou usar o rádio de emergência para pedir evacuação, mas o orgulho o impediu. 6 meses. Era esse compromisso que havia assumido. 6 meses que agora pareciam uma eternidade. Foi durante a 12ª semana que a situação atingiu seu ápice. Uma tempestade particularmente violenta assolava a região, com ondas gigantescas que pareciam querer arrancar o farol de sua base rochosa. A luz do farol era mais necessária do que nunca, um guia crucial para qualquer embarcação que se aventurasse naquelas águas traiçoeiras. Mateus estava na sala da lanterna, verificando se tudo funcionava corretamente, quando ouviu, não os passos ou o lamento, mas uma voz nítida, clara como o dia apesar do rugido da tempestade. Mateus chamou a voz: "Venha comigo." Ele se virou lentamente, o pavor congelando cada músculo de seu corpo. Na porta da sala estava uma figura escura, pouco mais que uma silhueta contra a escuridão da escada em espiral. A figura estendeu uma mão, um gesto convidativo que causou um arrepio de terror em Mateus. "Quem é você?" perguntou ele, recuando até sentir o console de controle do farol contra suas costas. "O que quer de mim?" A figura não respondeu, apenas deu um passo à frente, entrando na luz. Não era um homem, nem uma mulher, mas algo indefinido, como uma sombra que havia ganho consciência própria. O terror dominou Mateus. Algo dentro dele se partiu, e ele gritou, um som primordial que nasceu do mais profundo de seu ser. Quando o grito cessou, ele estava sozinho novamente. A figura havia desaparecido, mas a sensação de sua presença permanecia, como um perfume tóxico no ar. Naquela noite, tremendo incontrolavelmente em seu quarto, Mateus tomou uma decisão. Ele não fugiria, não chamaria por ajuda. Enfrentaria o que quer que fosse aquela presença, aquele terror que o assombrava. "Sou eu quem controla este farol", sussurrou para si mesmo, as palavras um mantra contra o medo. "Este é o meu domínio. Você não me expulsará daqui." Na noite seguinte, quando os passos começaram, Mateus não se escondeu, armado apenas com sua lanterna e uma coragem recém-descoberta. Ele saiu do quarto e desceu as escadas em direção aos sons. O medo ainda estava lá, pulsando em cada batida de seu coração, mas havia algo mais agora: determinação. As escadas pareciam infinitas na luz fraca da lanterna. O metal rangia sob seus pés, um som que se misturava ao uivo do vento lá fora. E então, na curva da escada, ele viu. A figura estava lá, mais nítida agora, quase sólida. "Não tenho medo de você", declarou Mateus, sua voz mais firme do que se sentia. "Este é o meu lugar agora. Você não pode me tirar daqui." A figura pareceu hesitar, como se as palavras de Mateus a tivessem surpreendido. Então, lentamente, ela começou a mudar, a se definir. Traços surgiram no rosto antes amorfo, traços que Mateus reconheceu com um choque de compreensão. Era ele mesmo, uma versão mais jovem, mais amarga, com olhos cheios de dor e ressentimento. A versão dele, que havia chegado ao farol 3 meses atrás, fugindo de um mundo que o havia machucado. "Entendo agora", murmurou Mateus, a compreensão se espalhando como uma onda quente. "Por seu corpo. Não é você que quer me expulsar daqui. Sou eu que preciso deixar você ir." A figura, seu próprio fantasma, não falou, mas o lamento familiar escapou de seus lábios. Um som de dor inexprimível. "Eu sei", disse Mateus, dando um passo à frente. "Eu sei o quanto dói. Perder tudo. Sentir-se traído pela vida. Mas esconder-se aqui, neste farol, não é a resposta. Nunca foi." Ele estendeu a mão, tocando o rosto da aparição. Sob seus dedos, sentiu não carne e osso, mas algo etéreo, como bruma ou fumaça.
Preciso deixar você partir, sussurrou. Preciso seguir em frente. A figura começou a se desfazer sob seu toque, como névoa dispersada pelo sol da manhã. Lamento se transformou em um suspiro, um som de alívio e aceitação. E então, tão súbito quanto havia parecido, o fantasma de seu antigo desapareceu, deixando Mateus sozinho na escada em espiral. Ele permaneceu ali por um longo tempo, a lanterna esquecida a seus pés, enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de liberação. Algo fundamental havia mudado dentro dele, como se um nó que estivera apertado em seu peito por tanto tempo finalmente tivesse se soltado. Quando finalmente voltou para cima, para a sala da lanterna, a tempestade havia amainado. Através das janelas, ele podia ver as primeiras luzes do amanhecer pintando o horizonte de rosa e dourado. A visão encheu de uma emoção que não sentia há muito tempo, esperança. Nos meses seguintes, os terrores noturnos não retornaram. As noites no farol tornaram-se pacíficas novamente, mas de uma forma diferente. Não era mais um isolamento autoimposto, uma fuga do mundo e de si mesmo. Era um tempo de reflexão, de cura. Mateus passou a escrever no diário de bordo não apenas os detalhes técnicos do funcionamento do farol, mas também seus pensamentos, seus planos para quando seu período de serviço terminasse. Ele começou a imaginar um futuro novamente, algo que havia parecido impossível meses atrás. Quando o barco de suprimentos chegou no final do 6º mês, trazendo seu substituto, Mateus estava pronto para partir. Ele entregou o diário de bordo ao novo faroleiro, um homem jovem, com olhos ansiosos que lembravam os seus próprios quando chegará ali. Cuide bem dela, disse Mateus, olhando para a torre majestosa do farol. Ela tem muito a ensinar. O jovem assentiu, sem entender completamente, e Mateus sorriu. Algumas lições só podiam ser aprendidas na solidão, no silêncio, no confronto com os próprios fantasmas. Enquanto o barco se afastava, levando de volta a civilização, Mateus olhou uma última vez para o farol da Ponta do Corvo, agora iluminado pelo sol da tarde. Não era mais um local de terror, mas de transformação. Não um lugar de fuga, mas de encontro consigo mesmo, com suas sombras e com sua luz. E enquanto o farol diminuía na distância, Mateus sabia que, onde quer que fosse agora, levaria consigo a lição mais importante que aprenderá naquelas rochas isoladas, que a verdadeira coragem não está em fugir dos fantasmas, mas em confrontá-los, não em temer a escuridão, mas em tornar-se, você mesmo, uma luz para guiar outros através dela.